Olá, professores e professoras de todo o Brasil. Eu sou o Thiago, do grupo Interpretar e Aprender, e esse é o gameplay de Assassin's Creed Odyssey. O jogo se passa no período clássico da Grécia Antiga, e essa versão é a Discovery Tour. Isso quer dizer que não tem sangue nem pancadaria, permitindo que a gente utilize essa construção virtual na sua sala de aula com os seus estudantes. Antes de começar essa viagem, não se esquece de se inscrever no canal e seguir todas as redes sociais do Grupo Interpretar e Aprender para não perder nenhuma novidade do mundo dos jogos na educação. Durante esse vídeo eu vou falar bem pouco, para você ter a oportunidade de levantar as questões do seu interesse com seus estudantes. Vamos lá para a Grécia? É isso aí, pessoal. Nesse episódio 2 a gente vai ver como era a residência dos cidadãos atenienses. Saudações, viajante. Tenho o prazer de apresentar você a um tour único. Ele não levará você a um local marcante ou um campo de batalha famoso, mas sim a uma típica residência ateniense. Para um povo extrovertido como os gregos, a casa era um refúgio privativo. É nela que se podia escapar das demandas constantes da vida cívica e desfrutar dos prazeres simples da vida em família. Procure por mim depois que terminar e poderemos conversar sobre o que você viu. Até lá, então. A casa, ou oikos, era a residência das famílias gregas e dos seus escravos. Diferente de casas modernas, que se voltam para fora, a casa grega era construída voltada para um pátio interno. O pátio era o acessório central da casa. Ele era a principal fonte de luz da residência durante o dia e possuía altares religiosos que veneravam os deuses. A casa em si era constituída de acomodações familiares, incluindo quartos, despensas, uma cozinha e uma sala de estar. As mulheres normalmente ficavam encarregadas de cuidar da casa, o que na Grécia era chamado de oikonomia. Um termo que inspirou a palavra moderna, economia. Economia é uma palavra grega, de fato. Aqui estamos dentro da casa, o primeiro cômodo. Uma pasta era um corredor que ligava o pátio da casa para a sua seção residencial. Evidências arqueológicas da cidade de Olinto revelam que essas pastas foram adicionadas às residências gregas no século V a.C. Os gregos não viam problema em misturar o trabalho e a vida pessoal, e muitos deles trabalhavam de casa. Artesãos como ferreiros, escultores e oleiros muitas vezes tinham oficinas em casa. Alguns até montavam pequenas lojas para vender suas peças. Do mesmo modo, sabe-se que médicos tratavam pacientes em consultórios especiais em suas casas. As mulheres também trabalhavam em casa e eram responsáveis por criar artigos têxteis, além de produzir roupas e supervisionar a tecelagem, que era realizada por escravas. Se uma residência fosse abastada o suficiente, a produção têxtil excedente poderia ser vendida no caso de dificuldades financeiras. Isso era muito comum até na Idade Média, né? As pessoas trabalharem praticamente de dentro de casa. O pátio interno era o nexo de toda a casa. Funcionalmente, ele permitia a circulação de ar e ainda dava acesso à maioria dos ambientes. Às vezes também havia nele um poço ou cisterna para coletar água da chuva. No centro do pátio havia ainda um altar para Zeus Erqueios, uma divindade que servia como protetor da casa. Mulheres geralmente usavam o local para costurar e cozinhar, e as crianças para brincar. Além disso, se a família tinha animais, de estimação ou não, era no pátio que eles podiam andar livremente. Esse pátio interno é super importante. Os banheiros ficavam localizados nos fundos da casa. Semelhante aos de hoje, ele era usado para limpeza e banho, embora os gregos usassem pinicos em vez de privadas. A maioria dos banheiros tinha um loterion para armazenar a água para se lavar. Espelhos, lâminas,
estrígeis e esponjas também estavam presentes no banheiro, junto de pequenos vasos chamados de aríbalos, que normalmente continham um perfume ou óleo. Precisava de óleo para perfumar, né, galera? Porque não tinha água encanada, não tinha saneamento. As necessidades ficavam lá no penico durante algum tempo. Casas gregas tinham cozinhas onde se preparavam as refeições da família. Os gregos não comiam carne com frequência, exceto em ocasiões especiais como banquetes ou após sacrifícios. Eles tinham uma dieta baseada em cereais, com pratos essenciais como o pão, mingau ou um bolo de cevada chamado masa. Eles ocasionalmente comiam aves, peixes e outros frutos do mar, além de frutas, legumes, leite e queijo de cabra e óleo de oliva. A comida era cozinhada em um trípode, ou às vezes em clíbanos, uma espécie de forno portátil. Outros implementos de cozinha incluíam braseiros, almofarizes e pilões, espetos para manter a comida sobre o fogo e frigideiras. A família também guardava a comida na cozinha em recipientes chamados de pitos. Esses pitos às vezes ficavam enterrados mesmo, para controlar melhor a temperatura dos alimentos que estavam ali dentro desses vasos de barro. Simpósios eram uma grande instituição social na Grécia. Eram festas com bebidas exclusivas para homens. A festa ocorria na seção masculina da casa, o andron, onde os moradores e os convidados reclinavam em leitos especiais chamados de clines. A comida era servida em mesas baixas na frente dos leitos, enquanto o vinho era colocado em uma cratera no centro da sala. Durante um simpósio, os homens bebiam, cantavam, tinham discussões filosóficas e jogavam o cótabo. Musicistas, dançarinas e até cortesãs eram muitas vezes permitidas a entrar também. Porém, as esposas e filhas eram sempre excluídas. Era uma sociedade bem machista, no fim das contas. As romanas tinham um pouquinho mais de participação social, né? As gregas elas ficavam bem excluídas, inclusive em locais que elas não podiam entrar, né? E aqui no segundo andar era o local exclusivo das mulheres. Os pirgos, ou pisos superiores, eram os aposentos femininos da casa, onde elas podiam realizar suas atividades e observar a cidade sem que elas fossem vistas. O terraço era usado no rito especial de Adônia, uma celebração particular realizada em honra de Adonis e que era reservada para mulheres. No início da primavera, as mulheres enchiam potes de terracota com terra e sementes de alface. Depois subiam uma escada para deixar os potes no terraço. Esses potes serviam como um jardim de Adonis para as mulheres. Alguns lugares eram chamados de gineceus também, esses cômodos reservados para mulheres, que derivou a palavra ginecologia hoje em dia. Espero que agora você compreenda melhor como era a rotina e a vida doméstica do povo grego.